Boa tarde, caros pais, queridos alunos. Hoje nós vamos trabalhar cartografia e, para isso, eu conto com a participação de um grande amigo, professor Jonatas, que é da cidade de São José do Rio Preto, e ele vai agora se apresentar. Eu sou Juraci, como vocês já conhecem, né? Trabalho nestes anos, e o Jonatas é um grande amigo de trabalho. Olá, alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Também sou professor na área de geografia, também leciono aí na cidade de Monte Aprazível, também trabalho no Colégio Uniterp em São José do Rio Preto e estou aqui para tentar ajudar o grande mestre, professor Juraci, né? Com o maior prazer eu estou aqui. Professor Juraci, a palavra é toda sua. Obrigado, Jonatas. Quando nós nos referimos à cartografia, estamos abordando a questão da representação gráfica no papel, na lousa, na tela de um computador. E para fazermos essa representação de alguma área do espaço geográfico, seja um município, um estado, um país, nós precisamos reduzir essas dimensões. Nós precisamos diminuir. Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu pedisse a vocês, caros alunos, que desenhassem a casa onde vocês moram, se quisessem representá-la com as medidas reais, tamanho real, vocês precisariam de uma folha do tamanho da casa, no mínimo. Então, para fazer uma representação no papel, no tecido, na tela do computador, na lousa, nós temos que diminuir. E quanto maior é a área, vamos imaginar um país ou um continente, essa redução tem que ser muito grande. É preciso diminuir bastante para podermos representar no papel. Bom, essa representação acontece através dos mapas. Porém, para chegarmos aos mapas, a gente vai agora, eu vou pedir ao Jonatas que projete o próximo vídeo, próxima imagem, né? Acho que, se eu não me engano, é a anterior, Jonatas. Se não me engano. Isso. Nós temos aí que a cartografia, né, é essa ciência que se preocupa com a representação e a comunicação de informação especial por meio de mapas. Então, o mapa é uma forma de comunicação, é uma linguagem. E, como forma de nos comunicarmos, a gente precisa aprender a ler o mapa. Mas, antes disso, o que é um croquis? O que é um mapa? Olha aí a interrogação. O que é um croquis? Naturalmente, os pais, os avós já devem ter ouvido, usado essa expressão croquis. O croquis nada mais é que um rascunho. É uma representação sem muita técnica. Vamos supor
Se vocês quisessem representar no papel a sala de aula, com as carteiras, a mesa, a lousa, vocês usariam o lápis, a borracha, a régua e fariam essa representação sem muita técnica. Isso é o croquis, é um rascunho, é feito geralmente manualmente. Já o mapa é um retrato da realidade, então nós temos que usar medidas que sejam corretas. Se eu quero representar 1 quilômetro, por exemplo, eu uso 1 centímetro. Ou, no caso da sala de aula, imaginemos uma sala que tenha 5 metros de comprimento por 4 de largura. Nós poderíamos usar 5 centímetros por 4. 4 centímetros, 4 metros. 5 centímetros, 5 metros. Ou seja, já estamos usando um pouco mais de técnica. E o mapa em si, ele tem muito mais que isso. Ele tem alguns elementos imprescindíveis, alguns elementos muito importantes. E um mapa, ele pode indicar algo que é uma característica natural ou uma característica social. E agora a gente vai visualizar isso no mapa. Eu pediria ao Jonatas para mudar. Observem aí. Nós temos o primeiro mapa, os biomas. Ou seja, nós temos a vegetação do Brasil. Na realidade, esse mapa está retratando aspectos naturais. Não existe a ação do homem para que esses biomas surjam. É algo natural. Então, são características naturais. Observem o segundo mapa. Nós já temos aí características que não são naturais. O segundo mapa, ele já traz uma questão social, porque são as indústrias no Brasil, portanto, um aspecto social. As indústrias não surgiram naturalmente como uma floresta, né, a floresta amazônica, o cerrado, que são características naturais. Enquanto que no segundo mapa, nós já temos características culturais, sociais, envolvem a ação humana, o trabalho do homem. Então, são 2 tipos de mapa que retratam realidades diferentes. Certo? Pode mudar, Jonas. Nós temos aqui os elementos que compõem o mapa. São elementos muito, muito importantes. No livro, na página 54, vocês poderão visualizar isso melhor. Mas nós temos em um mapa elementos muito importantes. Quais são? O título é um deles. O título é o assunto, é o tema, é o que vai ser abordado, discutido, analisado. Então, vamos imaginar aqui. Esse mapa, ele traz a
taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade. Esse é o título, está em cima. Nós poderíamos ter como título o clima de um país, de um continente, os tipos climáticos, a população, o relevo, ou seja, são títulos, assuntos que vão ser analisados no mapa, lidos no mapa. É preciso fazer a leitura do mapa. Nós temos também, além do título, as coordenadas geográficas, que já foi tema da aula anterior. Coordenadas geográficas, latitude, longitude, que a gente já explicou na aula anterior. Um outro elemento muito importante é a legenda. É como se fosse a voz do mapa. É ela quem nos permite uma análise, um estudo, uma compreensão do que o mapa traz. Então, é preciso olhar a legenda e olhar no mapa. Nessa legenda, nós podemos ter cores, nós podemos ter alguns outros símbolos, e, através dela, nós fazemos a leitura do mapa. É, portanto, a voz do mapa. Olhem no livro de vocês, na página 54, que vocês vão perceber que nós temos do rosa bem claro, o pink, né, acredito que seja, até o mais forte. Então, nós temos, e no mapa também, e dados importantes com as porcentagens de alfabetizados. Nós podemos observar que lá na região Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, que vocês já conhecem as siglas, vocês vão perceber que essas taxas são menores, porque trata-se de uma região bastante pobre, com muitos problemas sociais. Então, essa legenda nos permite fazer a leitura do mapa, certo? Nós temos ainda a fonte, professor Jonatas, e quando a gente fala em fonte, é a origem do mapa. Esse daqui, por exemplo, tem como fonte o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Poderíamos ter uma universidade, poderíamos ter o nome do cartógrafo que elaborou o mapa, e assim por diante. Essa fonte é o que dá credibilidade ou não ao mapa. Eu costumo até brincar com os alunos. Quando a gente ouve uma mensagem, quando a gente ouve uma história, seja de alguém ou uma situação vivenciada em uma comunidade, nós devemos nos perguntar: quem disse? Qual é a origem dessa informação? Para não propagarmos fake news, para não propagarmos mensagens que não sejam verdadeiras. Eu estou trazendo algo para a nossa vida prática. Fonte. É muito importante conhecer a fonte. E temos a escala, só que hoje eu não vou abordar a questão da escala em profundidade. A escala é o que nos permite saber o quanto o mapa foi diminuído da realidade para o papel. E a gente vai falar sobre a escala, com mais detalhes, em uma outra aula. E agora, a gente tem também os símbolos, alguns símbolos cartográficos, eu diria nós temos aí alguns símbolos que estão na
página 55. Esses símbolos não são usados arbitrariamente, eles são padronizados. Por exemplo, uma linha vermelha, não muito larga, trata-se de uma rodovia de pista simples. Uma faixa vermelha mais larga, uma rodovia com pista dupla ou com várias pistas. E assim nós temos vários outros exemplos de símbolos cartográficos que vocês podem observar na página 55. Eles são padronizados. Eles são, quando empregados no mapa, nós precisamos conhecê-los para fazermos uma leitura coerente. E agora, pessoal, eu vou passar a palavra ao meu amigo Jonatas, colega de trabalho, para que ele fale sobre o globo terrestre, planisfério e os mapas digitais. Obrigado, professor Dioraci, pela oportunidade de estar aqui na sua aula. Estou muito feliz, né? E sem mais delongas, vamos à apresentação da parte que me convém. Vamos falar sobre o globo terrestre, localizado na página 56 do livro didático de vocês. E vou utilizar a própria matéria do livro didático, né? Aí ele diz assim, que para representar a Terra, hoje há várias formas, mas antigamente, né, bem antigamente, lá no período das grandes navegações, no século XV, no século XVI, né, o pessoal sempre buscou, né, os almirantes das caravelas, sempre buscou formas para representar a Terra. E isso é de extrema importância para nós, entender isso. Então, eles fizeram lá uma maquete do globo terrestre, né? Não é uma igual essa, mas eles tinham uma maquete. Nós sabemos que a Terra tem um formato esférico, né? Mas, na verdade, a Terra ela é um geóide, nem muito esférico, né? O geóide ele tem um pouquinho de deformações e tudo mais, mas mais aproximada de um círculo, é o que nós podemos dizer. Então, nesse primeiro momento, o livro didático de vocês diz assim: o globo terrestre reproduz-se de modo aproximado a forma da Terra, que foi o que eu disse agora. As direções e as distâncias relativas entre os pontos da superfície são mantidas proporcionalmente. Imagine, o Brasil, aqui está mostrando a América do Sul, né? Mas o Brasil também está aqui no mapa também. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Imagine aqui se eu tivesse que representar isso num globo bem maior, né? Ou para chegar próximo de 8,5 milhões, ficaria muito difícil. Então, como o professor Dioraci disse, nós temos que falar de escala, tal. Então, eu vou falar de uma escala assim. Nesse momento, a nossa escala aqui é uma escala pequena, ou seja, que eu não tenho muitos detalhes, né? É o globo representado e tal. Se eu fosse usar esse globo aqui para eu navegar nos mares, para eu navegar nos oceanos, eu provavelmente teria um pouco de dificuldade, porque não tem a escala um pouco grande, ou seja, mais local, para saber mais o que tem naquele local. Eu saberia sim o caminho, mas não de uma maneira detalhada, né? E isso está muito ligado à escala. Aí ele diz aqui o seguinte: ao mesmo tempo, a representação da Terra por meio de globo apresenta duas desvantagens. Olha só. Oferece poucos detalhes sobre a superfície terrestre, que foi o que eu disse agora. Quanto mais longe, ou seja, quanto mais pequenininha a escala, poucos detalhes eu tenho. E ela também não possibilita visualizar toda a Terra. Ou seja, se eu estou vendo, por exemplo, né, o hemisfério... na verdade, não o hemisfério norte ou o hemisfério sul, mas o lado oriental, eu não estou vendo o ocidental. Se eu estou vendo o ocidental, eu não estou vendo o oriental.
né? Então eu só consigo ver metade da Terra. Essa é a verdade, no globo, né? Porque enquanto temos até aquela ideia, né, professor Juraci, do Sol iluminar uma parte enquanto a outra está escura, né? E assim é o globo terrestre. E é daí que nós podemos falar que a Terra não é plana, né, professor? Também podemos falar assim. Bom, então, esse é o ponto sobre o globo terrestre. Quando o tempo passou, nós podemos dizer que houve alterações, né? Houve novas tecnologias, e eu vou começar com essa primeira tecnologia lá no século XVI também. Gerard Mercator, né? Um holandês, se destacou na escola de cartografia, e o Gerard precisava desenvolver mapas para os reis, né, da época, Portugal e Espanha, que dominava as grandes navegações. Então ele precisava desenvolver técnicas. Aí ele teve logo uma sacada. Já sei. Ele pegou aquela maquete do globo e envolveu ela num papel vegetal de uma forma cilíndrica, igual vocês estão vendo aí, ó. Nessa primeira imagem aí. Ele envolveu ela de uma maneira cilíndrica. E esse cilindro, ele pegou um lápis, foi passando por cima, é um papel vegetal. E ele colocou isso num plano. Por isso o nome plano esférico ou planisfério, né? Ele sai do globo e passa para o plano. Então ele deu o nome de planisfério, né? Então aqui ele tem a representação de toda a Terra. Lógico que toda projeção cartográfica, não é muito foco da nossa aula sobre isso, ela gera distorções. Mas nós já temos uma ideia dos continentes, já temos uma ideia mais aproximada do que poderia ser. Então, essa é a ideia do planisfério. Gerard Mercator fez a sua visão. Nós também temos Peters, Mauers e outros que se destacaram nas escolas de cartografia. E para finalizar minha parte aqui, nós podemos falar que hoje nós temos os mapas digitais, né? Com o advento da globalização, com a informática, a terceira revolução industrial, tudo isso fez com que hoje nós possamos ter mapas digitais, aerofotogrametrias, nós podemos ter também os satélites, né? Os satélites para tirar foto mais regional, mais local, num mapa melhor, aproximação. Então nós temos tecnologia hoje para desenvolver mapas à vontade, né, professor Juraci? E isso hoje é um diferencial demais. Já pensou? Pedro Álvares Cabral com toda essa tecnologia? Já pensou Cristóvão Colombo com toda essa tecnologia? Passavam dias e dias nos mares. E aí, se tem uma tecnologia dessa, ele diminui a distância, ele consegue cortar caminho, ele consegue parar, né, programar a sua viagem, ele consegue fazer um monte de coisa, né? Então, a minha parte é para falar sobre o globo terrestre, a minha parte é para falar também sobre o planisfério, como eu já disse para vocês. Se destaca Gerard Mercator e Peters, e os mapas digitais, que hoje nós temos o advento da informática aí para projetar mapas. Lógico que todo mapa tem uma intenção. Isso que é importante a gente saber. O professor Juraci colocou lá. Nós temos um mapa produzido pelo IBGE, né, igual ele colocou para a gente lá, ó, subindo, ó. Esse mapa do IBGE aí, o que ele está mostrando para nós? A taxa de alfabetização. Então, se eu quisesse mostrar aqui a religiosidade, eu poderia mostrar. Se eu quisesse mostrar quantos torcedores o Corinthians tem, poderia mostrar. Eu poderia mostrar em todo o mapa do Brasil, no mapa do mundo, no mapa de São Paulo. É muito importante isso para eu conhecer todo o estado, saber como eu posso programar as minhas viagens, né? Então, essa é a minha contribuição que eu posso dar para vocês aqui nesta aula. Professor Juraci, a palavra está com você. Muito obrigado, Jonatas, pela participação valiosíssima. Eu só gostaria de dizer que a nossa equipe de trabalho sou eu, de Geografia, o Jonatas, a Adriana Lucchesi e o Everton. Nós formamos um quarteto no Feliciano Salles Cunha, que é verdadeiramente uma família.
Então, eu só tenho a agradecer. E continuaremos juntos. Deixo um abraço fraterno a toda a equipe de trabalho, aos pais e aos queridos alunos. Obrigado, Jonas. Muito feliz também. Muito obrigado pelo convite, professor Juracy. Espero que os alunos entendam, né? O meu WhatsApp também está à disposição. O dia que nós se encontrarmos pelos corredores da Escola Feliciano Salles Cunha, estaremos todos à disposição. Realmente, o nosso contexto é de família. Professora Adriana, uma excelente professora, também não pôde estar presente. Professor Everton, que agrega demais com o contexto histórico que ele pode nos trazer. Então, estou muito feliz com a aula. Muito obrigado mesmo, viu, professor? Eu que agradeço. Um abraço. Até. Até.